tarde e aqui eu quero convidar você para falar de casa. Nós convidamos a arquiteta Camila para, dentro do Personalize, nos trazer estratégias inteligentes para termos uma suíte com banheiros reversíveis. Isso mesmo, sem perder a privacidade, nós temos 2 quartos utilizando o mesmo banheiro. Como é que isso vai dar certo? Vamos ver! Olá, meu nome é Camila Ferreira, sou arquiteta e urbanista e eu estou aqui hoje para falar sobre suítes reversíveis. Bom, os cômodos reversíveis, eles na verdade são uma estratégia de projeto, né? A gente usa esses cômodos quando a gente quer dar usos diferentes para um mesmo ambiente. Então, por exemplo, quando você tem na sua casa um quarto, que é um quarto de hóspedes, ele pode ser um quarto reversível, por exemplo, pode ser um home office e quarto de hóspedes. Existem outras estratégias projetuais também para utilizar as suítes reversíveis, como por exemplo, quando a gente tem um banheiro que é conjugado para 2 quartos, né? Então a gente tem só um banheiro e ao mesmo tempo 2 suítes, né? O que é importante, o que é que não pode faltar nas suítes reversíveis? A primeira coisa que você tem que observar é a questão das portas, né? O abrimento de portas é uma questão muito importante. Outra questão importante é que as suítes reversíveis são cômodos que foram feitos para serem compactos, né? Para compactar ambientes. São muito utilizados em apartamentos, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com a questão do espaçamento, né? E algumas dicas que a gente pode dar para a questão das suítes reversíveis é o mobiliário. Então, quando você tem uma suíte reversível, a gente tem que optar por móveis, principalmente móveis soltos, que ajudem na composição do ambiente. Quando você tem um banheiro reversível, por exemplo, optar por uma pia que não tome tanto espaço, para que a gente possa ter a abertura das 2 portas que são conjugadas para os quartos. Outro ponto muito importante também na questão das suítes reversíveis é o abrimento de porta do banheiro que é conjugado para as 2 suítes. Então, o que é que vai acontecer? Por uma questão de privacidade, é interessante que a pessoa que esteja utilizando sempre lembre de fechar as 2 portas, no caso, né? E também tem a questão de que quando você usa uma suíte reversível conjugado com o banheiro, a gente tem que atentar para a questão do posicionamento dos quartos. Então, é interessante que esse banheiro, que esteja dividido para os 2, ele esteja posicionado de modo que as portas também não atrapalhem o layout dos quartos, né? Não atrapalhem o mobiliário dos quartos. Então, geralmente, quando a gente vai projetar suítes reversíveis, a gente opta pelas portas nos cantos, porque aí você já não modifica tanto uma parede, você já não tem uma parede com uma porta ali no meio, que dificulta ter um guarda-roupa, por exemplo. O que não pode faltar numa suíte reversível é um bom projeto de interiores, né? Um bom aproveitamento do espaço, porque o quarto por si só, geralmente essas suítes reversíveis, elas são utilizadas em apartamentos, o quarto por si só, às vezes, ele já tem um tamanho um pouco compacto. Então, quando você for utilizar das suítes reversíveis, é interessante que você tenha um projeto de mobiliário planejado, por exemplo, para que você aproveite todas as paredes da melhor maneira. É interessante também que o layout do banheiro já esteja pensando justamente nessa proporção de utilização de 2 quartos e de 2 pessoas diferentes. Então, imagine que um quarto é masculino e o outro é feminino. É interessante que a ambientação desse banheiro seja neutra, para que os 2 possam usar de maneira conjugada, sem ter problemas. Em apartamentos, hoje nem tanto a gente já consegue ter uma modificada, mas na maioria das vezes em apartamento a gente não pode quebrar ou modificar algumas paredes, né? Geralmente a planta do apartamento ela já vem consolidada, justamente por causa de uma questão estrutural, porque os apartamentos eles têm uma estrutura conjunta, então mesmo que o apartamento seja do proprietário, mas ele não pode fazer certas modificações. Então o que ocorre? Se você tem uma suíte reversível em casa e quer fazer uma modificação, é interessante você entrar em contato com um profissional, com um arquiteto ou com um engenheiro e em especial com a construtora do apartamento, para que a gente não tenha nenhum problema de quebrar o que não pode ser modificado
na estrutura do prédio. Na maioria dos apartamentos que possuem uma estrutura de suíte reversível, fica um pouquinho delicado fazer essa modificação para uma suíte não reversível, né? No máximo que a gente pode fazer é fechar uma porta, mas quebrar a parede fica um pouquinho mais delicado. Bom, pessoal, essas foram algumas dicas que eu trouxe para vocês. Obrigada, até a próxima!